Quando estamos reformando ou construindo e chegamos na etapa de pintura, geralmente a primeira dúvida que vem na nossa cabeça é qual cor que eu vou pintar. Porém, na hora de comprar essa tinta, a gente se depara com uma variedade gigantesca de tintas e cada uma vai ter uma característica ou é específica para um tipo de uso. Meu nome é Elimar do Carmo, eu sou arquiteto urbanista e hoje eu vim aqui explicar para vocês um pouco dos tipos de tintas que a gente tem no mercado e quais que são suas especificações. Os nomes das tintas geralmente indicam a sua composição, e cada composição ali vai criar uma resistência e ser mais indicada para um tipo de superfície diferente. Existem no mercado dois tipos de tinta, as tintas que são solúveis em água e as tintas que são solúveis em solvente. O primeiro tipo de tinta que eu trouxe para vocês é a tinta látex, ou a tinta PVA. Ela é bastante utilizada nos cômodos internos e principalmente no teto, porque ela tem uma fragilidade ali com a luz do sol que faz ela desbotar e às vezes descascar. Então, se utilizar ela na parede, mas for uma parede que tenha incidência de sol, tome cuidado, principalmente se ela for de cores fortes. Ela também não é muito resistente à água, o que não deixa ela boa para utilizar nas áreas externas. E quando for fazer a lavagem, mesmo nos cômodos internos, tomar cuidado, porque se utilizar um paninho ali com água ou esfregar bastante essa tinta, ela vai sair e vai manchar. Essa tinta ela possui uma secagem bem rápida e o acabamento dela é fosco. Também temos no mercado as tintas acrílicas. Elas também são à base d'água, que nem as tintas látex, mas são bem mais resistentes, o que deixa elas boas tanto para a parte interna quanto para a parte externa. Também há uma variação dessa tinta no mercado. Existe a tinta acrílica emborrachada, a tinta acrílica lavável e a tinta acrílica sem cheiro, por exemplo. A tinta acrílica emborrachada, ela cria uma membrana na frente da parede, uma membrana um pouco emborrachada, por isso o nome, e essa membrana acaba protegendo a pintura de rachaduras e de trincas ali que podem vir provenientes da retração e dilatação da argamassa na parede perante ao sol e as chuvas. Já a tinta acrílica lavável, ela é bastante resistente a esfregão e a produtos químicos de limpeza. Então ela é bem aconselhada para se utilizar ali na cozinha, no banheiro ou em áreas que tem uma lavagem intensa. Ela também é muito boa para corredores, onde tem um grande fluxo de pessoas, e para quartos de crianças, já que é muito fácil de limpar dela ali rabiscos tanto de canetinha quanto de lápis. O acabamento dela é acetinado, mas bem próximo ali do fosco. Já a tinta acrílica sem cheiro, ela possui ou acabamento acetinado ou acabamento fosco. Ela é muito indicada para essas pequenas reformas que a gente faz dentro de casa, porque você não precisa sair ali do ambiente. Ela possui uma secagem bem rápida e não vai incomodar os moradores durante a reforma, mas ela é indicada tanto para a parte interna quanto para a parte externa da casa. Agora vamos falar da tinta esmalte ou a tinta óleo. Ela é uma tinta solúvel em solvente, então você vai precisar de água rasa tanto para diluir ela quanto para limpar os seus equipamentos, e ela pode ser aplicada tanto em cima de cerâmica quanto madeira e metal. Ela não é muito utilizada para parede porque pode haver ali formação de bolhas. Você pode encontrar ela no mercado tanto fosca quanto acetinada ou brilhante. Só devemos nos atentar para a aplicação dessa tinta. Principalmente quando é brilhante, se você aplicar com pincel ou com rolo, a chance dessa tinta ficar manchada é bem grande. O ideal é que ela seja aplicada com um revólver e um compressor. Atualmente, o mercado já oferece algumas tintas esmalte à base de água. A diferença dessa tinta para a base de solvente é que o cheiro dela é um pouco mais atenuado e a secagem é um pouco mais rápida. Mas essa tinta à base de água só é indicada para a parte interna, enquanto a tinta à base de solvente pode ser tranquilamente utilizada na parte externa, inclusive é a tinta mais utilizada para pintura de esquadrias, de portões, janelas, portas e mobiliários que ficam expostos ao tempo. Outro tipo de tinta é a tinta verniz. Essa ela é especificamente feita para madeira, porque o intuito é que a madeira puxe essa tinta para dentro e crie um pouco mais de resistência. No mercado a gente consegue encontrar verniz para a parte externa e para a parte interna da casa. Vernizes para a parte externa, eles são mais resistentes à água e ao sol. Você pode encontrar tanto verniz transparente, que vai apenas realçar a cor da madeira, como alguns vernizes que têm tonalizante na sua forma. Eles são feitos para imitar tons de madeiras mais nobres, independente da madeira que você utilizar.
Eles podem ser encontrados tanto fosco, quanto acetinado, quanto em alto brilho. A tinta epóxi ela tem uma resistência acima da média. Enquanto a tinta esmalte, a tinta óleo, ela cria uma fina película ali para proteger o que está dentro, a tinta epóxi cria uma casca que vai proteger a pintura tanto de sol quanto de água ou até mesmo de produtos químicos. Tem alguns tipos de tinta epóxi, por exemplo, que podem ser aplicadas até no chão. Geralmente essa tinta é bastante associada à pintura de azulejos. Se você tem em sua casa uma parede de azulejos e quer dar uma renovada sem precisar trocar o revestimento, você pode dar uma mão de tinta epóxi em cima dessa cerâmica. Mas já fica uma ressalva, aplicar a tinta epóxi em cima de uma superfície muito lisa como o azulejo pode diminuir a sua resistência. Existe tinta epóxi tanto à base de solvente quanto à base de água, e ambas podem ser utilizadas na área externa ou na área interna. Geralmente elas são destinadas para áreas muito molhadas, como por exemplo piscinas, reservatórios de águas, cozinhas, box de banheiro e até mesmo piso de áreas externas que vão receber chuvas e ser constantemente lavados. Deve-se tomar bastante cuidado antes da aplicação dessa tinta para que a superfície esteja bem limpa, desengordurada e livre de rachaduras e infiltrações. Infiltrações em uma parede ou piso depois dessa tinta pode gerar bolhas de água que vai prejudicar a pintura final. A tinta epóxi ela pode ser encontrada num acabamento um pouco mais fosco nas tintas mais claras, nas cores mais claras. Já as cores mais fortes e mais escuras vão ser encontradas apenas brilhante. A tinta isolante térmica ela é bastante utilizada para coberturas e telhados. Elas são bastante resistentes à água e ao sol e são feitas especificamente para refletir parte do calor. Elas também podem ser utilizadas como impermeabilização de telhados, lajes e até mesmo paredes de fachadas que possuem grande incidência de sol. Quanto maior for a área pintada dessa tinta nos cômodos, maior vai ser o controle de temperatura. E só lembrando que para isso elas precisam ter cores claras, que são cores que refletem a luz. Cores mais escuras absorvem mais luz e, consequentemente, são péssimos isolantes térmicos. Outros tipos de tinta podem ser facilmente encontrados no mercado, como por exemplo as tintas que simulam texturas, como cimento queimado, mármore e até mesmo madeira. Agora me conta aí, você já passou algum perrengue utilizando a tinta errada e teve que repintar? Conta pra gente aqui nos comentários e aproveita já deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito e ativa as notificações para receber aí avisos dos próximos conteúdos. Se quiser me seguir nas outras redes sociais, eu vou deixar elas linkadas aqui do lado do vídeo, mas eu vou deixar os links todos também na descrição. Por último, vamos falar dos tipos de acabamentos. Como eu disse aí ao longo do vídeo, existem tintas foscas, acetinadas e brilhantes. E o acabamento vai interferir sim na usabilidade e na aplicação da tinta. As tintas fosca, por exemplo, são ótimas para esconder aquelas imperfeições das paredes. E uma grande vantagem de utilizar essas tintas é que você consegue retocar apenas aquela parte que ficou suja ou manchada, sem precisar pintar a parede toda e ela não vai ficar marcada. Entretanto, é a tinta de menor resistência à limpeza, podendo facilmente ser removida comparada aos outros acabamentos. As tintas acetinadas, elas têm um brilho suave. Elas são mais resistentes à limpeza do que as tintas foscas, porém aparece um pouquinho daquelas imperfeições na parede. Já as tintas brilhantes de alto brilho, elas realçam qualquer imperfeição ou arranhado ou trinca que tiver na parede. Outro problema delas é que você não vai conseguir retocar apenas uma área. Se precisar de um retoque, vai ter que pintar a parede toda de novo. Entretanto, são as tintas de maior resistência à limpeza. Espero que tenham gostado desse conteúdo e até o próximo vídeo.